Talvez você pergunte, mas tratar sobre a existência de Deus com um monte de crente, mas que parece algo inútil, talvez você pense. Mas não é, irmãos. Nós precisamos ter algumas ferramentas, e como diz ali Pedro, em sua primeira carta, no capítulo de número 3, versículo de número 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e agora, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós devemos estar preparados, porque as pessoas nos perguntam. Muitos jovens estão em faculdades e são questionados a respeito da questão da existência de Deus. E como que tem sido desenvolvido isso? Como tem sido feito este testemunho diante das pessoas que são incrédulas? Então, nós vamos tratar um pouco, então, hoje, sobre essa questão da existência de Deus. A existência de Deus. O estudo bíblico de hoje, 15/9. O texto base é Romanos 1, versículo de número 18 até o 25. Ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O 19, que é muito importante para o estudo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha que ele está falando sobre a questão da impiedade e perversão de Deus, e está falando também da ira de Deus, né, que é revelada no céu contra a impiedade. Então, a revelação que ele está falando aqui não é revelação apenas para crente, ele está falando revelação aos homens. Então, é uma revelação de forma que todos têm, todos, crentes ou descrentes. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente, não é algo obscuro, não é algo que o homem não consegue apalpar e dizer, eu não sei. Não tem como nenhum homem dizer, eu não sei. Claramente se reconhecem a questão dos atributos de Deus e a sua divindade, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Qual os homens? Os homens que praticam a impiedade e a perversão. É dele que está falando. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, isso é importante. Pensa que eles não têm conhecimento de Deus, eles têm conhecimento de Deus. Deus assim revelou. Claramente se reconhece. Então, eles têm conhecimento de Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Palavrinha importante, irmãos. Em seus próprios raciocínios, para o que nós iremos trabalhar hoje. Para os seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O próprio coração, ele se torna insensato pelos seus próprios raciocínios. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui está falando principalmente com relação à questão de imagens, glorificando e adorando a homens corruptíveis, como imagens de homens até, como aves, quadrúpedes, répteis. Assim como nós vemos hoje várias religiões, por exemplo, que adoram gatos, que adoram bois. Se acontecer de você atropelar um gato no meio da rua, num desses países aí, você está morto lá. Você está morto se você atropelar um gato no meio da rua. E é gato para tudo quanto é lado. Né? Então, adorando a animais. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Interessante que aqui diz que é o próprio Deus que entregou. Aqui não fala que Satanás o puxou à imundícia, não, foi o próprio Deus que entregou. Aqui é uma ação, Deus entregando, é Deus agindo.
Não é Deus na passividade, não. É Deus agindo. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, e interessante que quando fala adorando e servindo a criatura em lugar do seu Criador, muitas vezes aqui tem a conotação não só de, quando fala criatura, pode considerar o homem também. O homem adorando, por exemplo, a sua própria intelectualidade, por exemplo. Né? A gente muitas vezes fala sobre o ateísmo. O ateísmo exige tanta fé quanto qualquer outra religião. Pensa que o ateísmo ele está distante da fé? Não, ele tem muita fé. O ateu ele tem muita fé, mas muita mesmo. Pode-se considerar até que o ateísmo seria uma religião mesmo. Assim como num livro de apologética que eu estava lendo, fala a respeito do humanismo, que o humanismo ele é considerado e é constatado como uma religião. Como uma religião. Então, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É sobre esse Deus, sobre o conhecimento, sobre a existência desse Deus que nós vamos tratar, então, nesta noite. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta, gostaria que se algum irmão quiser responder. Então, qual é a importância de tratarmos sobre a questão da existência de Deus? O que os irmãos acham? Os irmãos acham que é importante nós tratarmos sobre isso? Então, o pastor está falando do Maradona. Não sei se, talvez, alguns até um pouquinho mais antigos do que eu, gostassem daquele filme que é o Guerra nas Estrelas, né, que é o Star Wars. Não sei se os irmãos sabem, mas na Inglaterra tem a religião dos Cavaleiros Jedi. A religião dos Cavaleiros Jedi, que são os Jedis do filme. Né? Então, assim, um homem vai inventando tantas coisas. Né? Então, é extremamente importante, irmãos, porque, por exemplo, no trabalho, nós temos lidado com muitas pessoas que negam a questão da existência de Deus. Ou, por exemplo, ela não pode até não negar a existência propriamente dita, mas diz, por exemplo, que Deus é simplesmente uma força, ou que diz que Deus está em todo lugar, como no sentido do panteísmo, né? Que Deus ele está é a planta, Deus é a natureza. Né? Então, nós precisamos ter firmemente isso em nossas mentes, principalmente para quando as pessoas questionarem a respeito da nossa fé, nós podermos falar de forma contundente a respeito. E eu gostaria da atenção dos irmãos para esse vídeo que eu vou passar. Ele é rapidinho, de 3 minutos. Esse vídeo ele é do Richard Dawkins. Talvez ele é um biólogo, né? Biólogo criacionista. Talvez ele... Criacionista não. Ele é um biólogo e ele é um evolucionista. Né? Então, ele é um grande ateu. E ele é extremamente conhecido no mundo. E é interessante nós olharmos assim para o que ele vai dizer, porque são coisas que a gente precisa compreender e refutar. Né? Principalmente refutarmos, porque no nosso meio, não aqui meio que estou falando de igreja, mas como sociedade, as pessoas nos questionam e muitas vezes usam os próprios argumentos que ele vai usar. É legendado, né? Os irmãos puderem ler a respeito, porque eu não queria ler para não interromper a voz dele. Ele fala Deus, um delírio, o nome do livro dele. An advocacy of the belief that there is no God, that there are no gods. I think it's a very important and interesting question, because the great... Quer que eu volte aí? Era aí que interrompeu o vídeo. Era aí que interrompeu o vídeo.
Se os irmãos até quiserem, eu posso ler também, que talvez seja mais rápido, né? Tá, então vai ter que voltar aí, porque travou o vídeo. Não vai nem para frente nem para trás. Não. Eu vou ler rapidinho, que aí todos ouvem, né? A respeito. Vamos lá. Então, o nome do livro é Deus, um Delírio. E ele diz o seguinte: Deus, um Delírio é uma defesa da ideia de que Deus não existe. Deuses não existem. Eu acho que essa é uma questão muito importante e interessante, porque a grande maioria das pessoas neste planeta realmente acredita que existe algum tipo de ser supremo, de diferentes formas, mas eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que essa é uma visão pobre do mundo, mas é uma pergunta muito interessante. Historicamente, sempre foi muito importante para as pessoas crerem em algum tipo de ser supremo, mas não é uma pergunta estúpida ou sem importância. E eu proponho nesse livro o argumento de que não existe nenhum ser supremo sobrenatural. E que crer dessa forma pode ser, em certas circunstâncias, algo ruim. Um dos principais pontos que eu considero no livro é que a existência de Deus é um questionamento científico, porque existem pessoas que dizem que isso não tem nada a ver com a ciência. Eu acho que isso é sim um assunto científico, porque um universo com um Deus seria um tipo de universo muito diferente de um sem um Deus. Se você pensar sobre isso, o universo sem um Deus se inicia a partir do zero e se constrói até se tornar neste mundo complexo que vivemos neste planeta. Gradativamente, como nós o entendemos hoje, razoavelmente bem, a outra alternativa de um Deus que projetou todo o universo seria bem diferente. Porque, neste ponto de vista, há inteligência, há complexidade. Há formas desde o início. Ao ver, do ponto de vista de um ateu, forma, inteligência e complexidade são coisas que aparecem depois no universo, como consequência de um processo evolutivo lento e gradual. É uma sugestão irracional de que precisamos de religião para termos moral. Se você pensar sobre isso, existem apenas duas formas onde a religião se encaixaria na moralidade. Uma delas é a de que livros sagrados poderiam nos dizer o que fazer. E eu espero que qualquer um que tenha lido o Velho Testamento ou o Alcorão nunca diga isso, porque seria uma burrice seguir o Velho Testamento ou o Alcorão a fim de desenvolver nossa moral. Esta é uma das formas, e a outra é de somos morais porque tememos a Deus, porque queremos ir para o céu, porque queremos agradar a Deus, ou porque queremos evitar ir para o inferno. E, novamente, este é um motivo pouco inteligente para ser bom. Se eu for bom, apesar de não acreditar em nenhum Deus, será porque teria um motivo melhor para ser bom do que uma pessoa que é boa, somente porque está com medo de ser punida por Deus. Irmãos, ele sai de umas premissas, ele usa umas premissas que, na verdade, acaba chegando em uma grande, como que a gente pode dizer assim, uma grande falácia. Ele sai de algumas premissas e chega a uma grande falácia. E olha o que diz aí Galileu Galilei: a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando considera quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. Isso daí, Galileu Galilei foi um grande cientista. Outro também, ele vai dizer, o Louis Pasteur, ele vai dizer: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E o que tem ele, por exemplo, como ateu, que ele quer defender é o seguinte, que a ciência, na verdade, ela acaba afastando de Deus, e não é isso, por exemplo, que esse pensador diz. Porque o grande problema que nós vemos, por exemplo, na ciência, e como ela está em descrédito atualmente, a ciência está em muito descrédito, porque muitos têm olhado a ciência de uma forma até religiosa, tem mais fé na ciência do que em qualquer outra coisa.
E, na verdade, a própria ciência, não existe absolutos na ciência. Até porque a ciência ela diz alguma coisa hoje, ela defende algo hoje, e depois de muita observação, ela derruba o que é falado hoje. Quantas coisas mudaram na ciência? Uma das coisas, por exemplo, que era falado antes mesmo de Copérnico, era de que a Terra era plana. De que a Terra era plana. Então, assim, a ciência, a gente tem que entender que ela não é absoluta. E uma das grandes dificuldades da ciência hoje em dia é que muitos cientistas não são honestos com tudo aquilo que ele vê. Muitas vezes ele inicia fazendo ciência com pressupostos. Ele quer buscar encontrar algo e atropela todo o meio. Todas as evidências que ele vai recebendo no decorrer que pode derrubar, ele deixa de canto. É isso que muitas vezes acontece na ciência. Irmãos, o quão é problemático nós colocarmos o nosso coração na ciência. Nós temos que lembrar que a ciência ela foi dada como até mesmo sabedoria de Deus para o homem, mas a ciência ela não pode ser levada de uma forma absoluta. Muitos têm mais fé na ciência do que em qualquer outra coisa. Reverendo? Exatamente, a própria OMS que toda hora muda de assunto lá, né? Toda hora acaba contradizendo o que ela mesmo diz. Irmãos, a ciência ela é importante, a ciência ela é importante, muito importante. Foi Deus, a ciência foi Deus que deu sabedoria ao homem para desenvolver. Mas nós temos que ver que a ciência ela não é inspirada. A ciência ela não é inspirada por Deus, não. E nem a ciência é iluminada por Deus. Deus dá sabedoria ao homem, e através da observação ele chega a determinadas conclusões. Talvez, se não fosse a ciência, nós estaríamos realmente muito atrás em relação à evolução, assim estou falando da sociedade. Talvez não teríamos condições, por exemplo, de um prédio desse daqui. Talvez não teríamos condições de usar, por exemplo, um microfone. Talvez não teríamos celular, internet, se não fosse a própria ciência. A ciência ela não é má. O grande problema é que as pessoas muitas vezes usam de forma errada ela. Falta principalmente honestidade muitas vezes com relação a isso. Como nós vimos aí o próprio Dawkins, saindo de pressupostos, porque os pressupostos que ele acaba utilizando aqui, até mesmo alguns filósofos cristãos, eles usam as mesmas premissas. Ele usa a mesma premissa que ele e chega a conclusão diferente. Mesma premissa. Então, irmãos, nós devemos realmente refletir muito sobre isso, principalmente com relação a essa questão da existência de Deus. Primeiramente, que a ciência, o grande foco dela não é provar a existência e nem refutar a existência de Deus. E o grande problema é que, muitas vezes, os ateus eles usam a ciência para querer refutar a Deus. Por exemplo, quando nós falamos aí sobre a questão do design inteligente, o design inteligente ele não está aí para provar que existe o Deus Yahvé. O que ele está querendo provar é que existe alguém que é poderoso e governa. Ele não está querendo provar que o Deus que nós cremos é Ele que fez todas as coisas, mas que existe um ser poderoso, sobrenatural que fez. Tanto que existem pessoas no design inteligente que é de outras religiões. Então, eles vão para o pressuposto também do criacionismo, assim como nós. Mas eles não estão querendo provar, por exemplo, que o Deus que nós adoramos, Yahvé, que foi o Deus criador de todas as coisas, não é Ele que está querendo provar a existência dele. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado naquilo que nós colocamos a nossa fé, principalmente com relação a essa questão da ciência. Romanos 1, 22, ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, quando o homem ele simplesmente confia na sua própria sabedoria, ele coloca tudo no seu próprio conhecimento, ele se torna louco. Ele se torna louco.
O homem, ele não tem como chegar a esse Deus Criador se não for através da revelação do próprio Deus. Se não for através de Deus revelando, como nós vimos lá, que claramente em Romanos capítulo de número 1, de 18 a 25, claramente através das coisas que ele criou, de tudo. O homem não consegue chegar por si só ao conhecimento de Deus. Não consegue. É Deus que se revela. Nós temos hoje a palavra de Deus, a revelação especial. Existe a revelação também geral. Mas a revelação geral aponta para alguém que é sobrenatural, alguém que é poderoso, alguém que é extremamente criativo, mas não fala a respeito de um Deus relacional. Não fala a respeito de um Deus relacional. Então, irmãos, é importante nós pensarmos sobre isso. O nosso conhecimento de Deus, sobre a existência do próprio Deus, não provém da nossa própria sabedoria. Não provém do nosso próprio entendimento. Não é elucidação da nossa mente. Então, como sabemos que Deus existe, a resposta ela pode ser dada em duas partes. Primeira, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. E, em segundo, cremos nas provas encontradas nas Escrituras e na natureza. Então, sobre essa íntima intuição humana de Deus, vamos falar sobre isso, porque intuitivamente o homem, de uma forma geral, isso todos os homens, até aquele índio lá inalcançável, que até hoje nunca ouviu falar de Deus, até ele mesmo, intimamente, ele tem essa intuição a respeito de Deus. Todas as pessoas de todos os lugares têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é o Criador, como diz aqui Romanos 1:21. Portanto, tendo conhecimento de Deus. Aqui ele está falando dos homens, de todos os homens. Eles têm conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. É interessante, irmãos, que muitas vezes as pessoas dizem que essa questão da adoração ela provém do cristianismo ou provém do judeu. Até aquele índio inalcançável lá, ele adora algo. Ou ele adora a lua, ou ele adora a árvore, ou ele adora o sol. Ele adora alguma coisa. Ele sempre vai adorar alguma coisa. Porque isso é algo que está no íntimo do homem. Está no íntimo do homem. Isso é algo que já veio no coração do homem. Já está no DNA do homem. Ele querer adorar alguém. Então, essa intuição íntima está em todos os homens, todos os homens. Como diz lá o próprio Romanos, né, que ele fala a respeito dos gentios, né, que eles não têm lei, mas eles servem de lei para si mesmo, que está plantado no seu coração, está plantado no seu coração. A Bíblia reconhece como insensato aqueles que buscam negar esta intuição íntima de Deus, negando a existência de Deus, que é o que os ateístas eles acabam fazendo. Olha o que diz Romanos 14:1, que é salmo primo, vamos dizer assim, ou salmo gêmeos, na verdade, né? Salmo gêmeos é mais exato, salmo gêmeos. Os dois são salmos gêmeos. Ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Assim também diz exatamente igual o Salmo 53:1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Só pelo fato dele dizer não há Deus, ele já é um grande insensato. Por que ele é um grande insensato? Porque ele quer negar aquilo que está na sua própria intuição, aquilo que já veio no seu DNA adorador. Ele tem necessidade de adorar alguém, já está lá no seu DNA isso.
a intuição íntima dele. Ele quer negar isso, por isso ele se torna um grande insensato. Salmo 10, versículo de número 3 e 4 diz: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus. Lembrando que aqui é um ponto e vírgula mesmo. Então o perverso na sua soberba ele não investiga, ele não procura saber. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Então o homem ele se torna um grande insensato, e através da sua insensatez ele se torna um grande perverso. Ele também está cheio da soberba. Não há Deus são tudo aquilo que ele pensa, é tudo aquilo que ele cogita no seu coração. Exatamente. Que é a questão do vazio que ele acaba tendo, né? Que só pode ser preenchido. O homem sempre está à procura de adorar algo. O grande problema é que só através da revelação de Deus mesmo, no seu coração, através do Espírito Santo, para ele compreender quem de fato é Deus. Irmãos, tem tantas pessoas que até confessam que Deus existe. Você pode perguntar assim, você crê que Deus existe? Creio. Rapaz, se você perguntar no Brasil, aí poucos vão dizer que não, são os ateístas. Né? Talvez alguns vão dizer assim, creio que eu sou ateísta, graças a Deus. Né? Alguns talvez vão dizer desse jeito, sou ateísta, graças a Deus. Mas eles talvez neguem, mas de uma forma geral, as pessoas vão dizer que creem que Deus existe. Mas vivem como que se não existisse. Mas vivem como que se ele não existisse. Quais são as implicações disso para a minha vida? Sobre a questão da própria existência de Deus. Como pode eu dizer assim, Deus existe e eu me sentir sozinho? Como pode eu me sentir sozinho? A partir do momento que eu digo que Deus existe e Ele é um Deus relacional. Está vendo, irmãos? Isso tem implicações imediatas em nossas vidas. Na vida do cristão, esta íntima consciência de Deus se torna mais forte e mais distinta da seguinte forma: conhecemos a Deus como nosso amoroso Pai Celeste. Então, é a forma que nós hoje, como crentes em Cristo, que nós nos achegamos mais a Ele, essa íntima consciência, nós entendemos que o nosso Deus é um Deus amoroso. Romanos 8,15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Deus, Jesus Cristo, quando nos resgatou do império das trevas, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Não foi para nos libertar da escravidão para continuarmos escravos. Ele não foi um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E a ideia de Abba Pai é a ideia de pai amoroso, como de intimidade com o Pai. Nesse sentido de intimidade, alguém que é amoroso. O Santo Espírito dá testemunha de que somos filhos de Deus também. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Conhecemos um Jesus vivo no nosso coração, como diz aqui João 14:23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então aqui é um Deus relacional, é um Deus que habita no próprio homem. Não é um ser distante, mas é um ser que está perto. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Não está distante, Ele é amoroso, crendo nas evidências das Escrituras e também da natureza. Então, respondendo aquela pergunta, como podemos saber a respeito da existência de Deus? Então, aqui já entra mais algo que seria a questão da fé, né? Crendo nas evidências das Escrituras e naquilo que é revelado pela natureza.
A Bíblia sempre pressupõe que Deus existe. Ela sempre pressupõe. O primeiro versículo lá de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não começa falando a respeito da existência de Deus. Ela já pressupõe que Ele existe, que Ele é o Criador, que Ele é eterno. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existia. A Bíblia ela já pressupõe isso logo do começo, no primeiro versículo que abre a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Todo o universo dá fato testemunho da existência de Deus. É interessante que até esse Dawkins mesmo, e tem um outro cientista também que está muito no Discovery, no Discovery, principalmente nessa parte científica, que ele fala que, olha, eu não consigo enxergar Deus, eu não consigo enxergar Deus. Eu vou perguntar, se acontecer de algum dia estiver diante do trono dele, eu vou perguntar, o Senhor nunca se revelou. Como assim nunca se revelou? São escamas dos olhos para não querer enxergar. São escamas que estão nos olhos. Olha o que diz Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo eles são reconhecidos, sendo recebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Irmãos, é querer lutar muito contra a realidade, quando achar que a complexidade das coisas elas surgiram do nada. Carl Sagan, ele fala uma coisa interessante a respeito do cérebro humano. Ele fala, por exemplo, que se fosse compilar tudo aquilo que, em termos de... Ele fala que cada neurônio seria em torno de 1 byte, vamos dizer. Se você fosse colocar tudo isso por escrito, a respeito dessa capacidade cerebral nossa, daria 20 milhões de livros. Só a questão da capacidade cerebral que nós temos. 20 milhões de livros. Carl Sagan falou isso, que foi um grande cientista. E Carl Sagan, ele era ateu. Ele era ateu, Carl Sagan. 20 milhões de livros. E dizer que isso daí do nada surgiu, essa complexidade toda, é que eu falo, muitas vezes eles têm mais fé que a gente, irmãos. Eles têm muitas vezes muito mais fé do que a gente. Para quê? A respeito de que as coisas, tudo surgiu do nada, tudo apareceu do nada. Uma coisa que era menor do que a cabeça do alfinete explodiu e se tornou tudo isso que é. Não tem como, irmãos. As chuvas, também ele fala aqui interessante, que ele fala até testemunhas de Deus. As chuvas e estações frutíferas, bem como a fartura e a alegria, são consideradas testemunhas de Deus sobre a sua existência. Atos 14:17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. É Ele que dá testemunho. Testemunho. O Salmo 19, 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A própria palavra de Deus mostra que a natureza está gritando a respeito dessa existência de Deus. Ela está anunciando, ela está proclamando. Proclamando é no sentido de você estar falando alto, você está anunciando em alta voz. Proclamar não é simplesmente uma conversa, não é uma conversa no ouvido, não é um sussurro. Proclamar é falar com a voz alta, de forma que muitas pessoas ouçam. Muitas pessoas ouçam. Elas estão como que gritando a respeito
da existência, da glória desse Deus que fez todas as coisas, desse Deus que existe antes mesmo da fundação do mundo, desde a eternidade. Para aqueles que avaliam corretamente as evidências, tudo o que há nas Escrituras e tudo o que há na natureza provam claramente que Deus existe e que Ele é Criador. Esses que Deus ele abre o coração e se revela, eles conseguem compreender através das Escrituras e através da própria natureza, que comprovadamente Deus ele existe. Não baseemos nossa crença em uma cega esperança, alheia de qualquer evidência, mas em uma estonteante quantidade de provas confiadas, encontradas nas palavras e nas obras de Deus. Então, irmãos, a nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé ela tem evidência. Nós cremos naquilo que nós vemos através das Escrituras. Nós vemos através das coisas que estão ao nosso redor, a natureza, tudo. Os atos da providência de Deus em nossas vidas, a ponto de comermos, respirarmos, termos saúde, andarmos. Tudo isso são atos de Deus que provam a existência dele. Nós não simplesmente falamos, eu creio em Deus porque eu creio. Não é eu creio em Deus porque eu creio. Eu creio porque eu creio. Não tinha talvez outra coisa melhor para crer, eu creio nele. Não é isso, não. Não é isso. A nossa fé, ela também tem a ver com a nossa razão, principalmente vendo tudo aquilo que Deus ele mostra como comprovação da sua existência. Provas tradicionais também da existência de Deus é uma forma de tratar sobre essa questão da existência de Deus. Sobre a questão das provas tradicionais, irmãos, ela vai falar sobre, principalmente, os nossos grandes irmãos, cientistas até, e filósofos cristãos, apologetas, né, como Justino Marte, por exemplo, tantos outros. Pascal, por exemplo, Blaise Pascal, que foi um grande cientista, e ele vai asseverar a respeito dessa questão da existência de Deus. Ele, através da própria razão, C.S. Lewis também vai entrar como essas provas tradicionais da existência do homem. Praticamente, as provas tradicionais do homem, as provas tradicionais da existência de Deus, ela entra mais para esse campo mesmo filosófico. Ele vai falar a respeito de 4. Eu não vou aqui explanar uma por uma, mas ele vai falar sobre a questão da questão cosmológica, ele vai falar a respeito da questão teleológica, ele vai falar a respeito da moral, né? Ele vai falar também tanto da questão também religiosa, vai entrar em vários aspectos, a questão da necessidade do homem em relação a isso. Então, muitas vezes nós pensamos, por exemplo, sobre filósofos, como que se filósofos eles apenas vão pensar sobre outras coisas. Mas muitas vezes eles vão trazer coisas interessantes a respeito do pensamento de uma forma racional, que eles mostram como que é impossível para o homem negar, por exemplo, a existência de Deus. Não há como o homem negar a existência de Deus, até mesmo filosoficamente falando. Até mesmo filosoficamente falando. Então, aqui, nós podemos ver isso daí, uma gama de coisas. Por exemplo, Anselmo, de Cantuária, que lá na época do escolasticismo, você vai ver tantos outros tratar sobre essa questão, como falei, por exemplo, o próprio Pascal, tem o Thomas Reid também, que ele é mais recente. São grandes filósofos, cientistas também, que provam, que mostram, através de forma racional, que é impossível a não existência de Deus. Só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Isso daqui, irmãos, é algo que nós também não podemos esquecer, que Ele pode superar. A questão do pecado nos leva à questão da teimosia,
O pecado leva o homem à teimosia, até mesmo de querer dizer da inexistência de Deus, como nós vimos os homens insensatos. Mas é só Deus que pode realmente tirar essa venda dos olhos do homem. Apesar de ser extremamente difícil para um homem querer negar a Deus, ainda assim ele quer negar. Como disse, muitas vezes o ateu tem que ter mais fé do que o crente. Ele tem que ter muito mais fé que o crente para sustentar tudo aquilo que ele pensa, por causa das inúmeras contradições que existem. Por isso que eu falo que muitas vezes o que acontece é falta de honestidade. Porque se ele for honesto consigo mesmo, ele fala, não é possível que não exista Deus. Não é possível que ele não exista. Mas só Deus ele pode superar esse pecado e nos convencer dessa sua existência. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século que ele está falando aqui é o nosso inimigo, né? O inimigo. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, realmente, o Evangelho ele está encoberto para muitas pessoas. Talvez hoje seja difícil você dizer dentro da sociedade brasileira que as pessoas, alguém que não tenha ouvido falar de Jesus. Porque é anunciado através do rádio, é anunciado através da televisão, talvez de uma forma até deturpada algumas vezes até. Mas o nome de Cristo, por exemplo, ele é extremamente anunciado na sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, sobre os Estados Unidos, o que tem se crescido nos Estados Unidos hoje é o ateísmo. Diz que talvez em 30, 40 anos, talvez quase que metade dos Estados Unidos será ateu, se continuar na situação que está. E grande parte dele hoje é protestante. Os protestantes estão perdendo pessoas para o ateísmo, lá nos Estados Unidos. Irmãos, mas podemos crer que aqui no Brasil, esse evangelho ele está encoberto somente para os que perdem, somente para os que se perdem. O Espírito Santo é aquele que toca e convence o coração do homem. Muitas vezes o homem teimoso, querendo ir contra tudo aquilo que é evidente para si, teimoso, mas Deus é o único, o Espírito Santo é o único que pode quebrar essa teimosia, mostrar realmente que ele precisa se render à realidade da existência do nosso Deus. 1 Coríntios 1, 21 diz, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, não foi através da própria sabedoria do homem, não foi através da própria sabedoria do homem, mas foi através da sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E, irmãos, o como esses homens acham louca a pregação. O como acham. Quando Paulo ele esteve pregando ali em Atenas, e Paulo ele iniciou muito bem falando a respeito do Deus desconhecido, e foi desenvolvendo ali a sua retórica, anunciando a Cristo Jesus, olha, esse Deus desconhecido aí que vocês têm ali um altar ali, é esse Deus aí que eu vim anunciar para vocês, é dele que eu quero falar. E aí, quando ele entra na parte da ressurreição, eles falam, não, isso daí a gente fala depois. Mas por que fala depois? Porque para eles a ressurreição era algo ruim. Olha, se no momento da morte eu o separo do corpo, que é isso que os helenistas acreditam, ele acredita que a morte era boa, por quê? Porque o corpo é ruim e a alma é boa. A alma é boa. Então essa separação para ele era algo bom. E assim, agora que a ideia do helenista, do pessoal de Atenas, olha, agora que ficou bom, que a gente separou o que é ruim do bom, você vai querer unir de novo? Então, para eles era impossível o homem, a questão da ressurreição do homem. Por isso que eles falam, isso aí a gente não vai nem conversar, outro momento a gente conversa sobre essas coisas aí. O que é? Sabedoria, é do homem, é loucura do homem.
É a questão de, muitas vezes, a filosofia do próprio homem. O homem querendo explicar as coisas de acordo com a sua visão turva, muitas vezes. Com a sua visão quase que cega, míope, a respeito das coisas que existem e das coisas que Deus, assim, coloca para provar até a sua própria existência. Por isso que a pregação para eles é loucura. É loucura. É algo assim que não tem sentido. Em 1 Coríntios 2, 4 e 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, é somente através do poder de Deus, e não através da sabedoria humana, que essas escamas poderão cair dos olhos, principalmente dos ateus. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 2, ele diz assim: de onde se infere que há um Deus? Agora me complicou aqui, porque eu não estou conseguindo ler. Ele diz assim: a própria luz da natureza, no espírito do homem e as obras de Deus claramente manifestam que existem um Deus. Eu coloquei ali... Eu fui colocar algo para destacar, só que ficou em branco, né? Aí... Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Poderia desligar para mim, Alisson, por favor? Ver se a gente consegue enxergar um pouquinho mais aí. Na verdade, eu coloquei o destaque ali, mas ficou bem ruim o destaque, viu? Então, ele diz: a própria luz da natureza, no Espírito do homem e as obras de Deus, claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Aqui ele está falando justamente o quê? Olha, realmente a natureza, ele revela a existência de Deus. Ela revela. Mas não fala que Deus que é. Mas não fala a respeito dos atributos desse Deus. Não fala o que esse Deus fez. Não fala sobre a intervenção dele em todas as coisas, principalmente na nossa vida. Muitos acreditam, por exemplo, que Deus ele não se interessa por algumas coisas. Por exemplo, alguns pensam assim: mas Deus está interessado no meu trabalho? Deus tem mais o que fazer, está interessado no meu trabalho. Está interessado no teu trabalho, sim. Deus ele se interessa em tudo que acontece na sua vida. Deus ele está interessado, não é somente com o seu coração, não. Ele está interessado com a sua vida por inteiro. É isso que a palavra de Deus nos revela. O que Ele faz. Por exemplo, a natureza não revela a morte de Cristo. Quem revela a morte de Cristo é a palavra de Deus. É um fato concreto na história. Mas como nós não estávamos lá, só vamos tomar conhecimento através da palavra. Então, irmãos, somente a palavra, ela é eficaz. A natureza revela Deus, mas não é eficaz para gerar salvação em ninguém. Não é. Ela prova a existência de Deus, mas não gera salvação na vida de ninguém. Então a natureza não tem condições de salvar. Paralelamente a isso, irmãos, também, de certa forma, algo para pensarmos, o nosso testemunho de vida, ele tem que estar atrelado àquilo que nós pregamos. Mas se nós não pregamos, mas apenas pensamos em viver, de certa forma, a nossa vida é como uma revelação geral. As pessoas vão enxergar alguém diferente, vão enxergar alguém ético, alguém que é bondoso, alguém que trata bem a esposa, ou trata bem o cônjuge, vamos dizer, mas nada mais além disso. É somente através da revelação das Escrituras, através da pregação da palavra, que a pregação da palavra é aquilo que está na Escritura. Realmente as pessoas podem conhecer. A nossa vida, somente o nosso testemunho, como atos, ele é como se fosse a revelação especial. Precisamos viver? Precisamos viver de uma forma digna do Evangelho? Precisamos,
mas principalmente precisamos pregar o Evangelho, falar para as pessoas a respeito de Cristo. Concluindo, irmãos, vimos sobre a existência de Deus, e falamos então sobre como sabemos que Deus existe, sobre a questão da íntima intuição humana de Deus. Vimos também a respeito de crer nas evidências da Escritura e da natureza, né? Como sabemos que Deus existe? Através dessa questão da íntima intuição, crendo nas evidências da Escritura e da natureza, as questões também das provas tradicionais da existência de Deus, querendo ou não, até mesmo esses grandes homens, filósofos, cientistas, que tiveram essa questão do comprometimento, né, de mostrar, através mesmo de uma forma lógica e racional, a questão da existência de Deus, né, também contribui com relação a essa questão de saber da existência de Deus. Só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Somente Deus. Senão, os homens continuarão, como diz, a dar murro em ponta de faca. Continuarão cegos a respeito, se Deus assim não tirar essa cegueira. Continuarão míopes, se Deus ele não colocar os óculos da fé através do Espírito Santo nos seus corações. Aplicação para nós, algo que nós devemos pensar a respeito. Você realmente crê na existência de Deus? Aqueles que também nos assistem através do YouTube, Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem crer na questão da existência de Deus, é impossível até mesmo agradar a Ele. Quando questionado sobre a existência de Deus, você tem testemunhado com confiança, independente do meio em que você está? Você tem testemunhado? Muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós colocamos como se tivéssemos uma fé cega. Olha, nós cremos porque cremos, eu creio porque eu creio, e você não tem nada a ver com isso. Muitas vezes essas são as respostas que damos às pessoas que pedem razão da nossa fé. Será que nós temos falado com convicção? Olha, eu creio e eu vejo provas da existência de Deus para tudo quanto é lado. Todos os lugares que eu estou tá gritando aí sobre a questão da existência de Deus. Só de ver você aqui na minha frente já é uma prova da existência dele. Porque você é a criatura dele, com toda essa complexidade aí que você tem, com toda ela. É verdade. Então, na hora de apertar, na hora que aperta o calo, né, como diz, recorre. Então, verdade. E até mesmo a questão, se a gente parar para pensar, por exemplo, a UTI também, é Deus que deu sabedoria ao homem para criar. Não foi algo que simplesmente a gente pensa assim, foi algo que o homem inventou, segundo a inteligência que ele tem. Até isso é dado por ele, né? Então a gente tem que entender que todas as coisas provêm de Deus e tudo isso, irmãos, acaba provando. A gente pensa assim na construção aqui. Essa construção prova que houve um pedreiro. Essa construção prova que existe material de construção, existe ferro, existe vidro. Isso prova que Deus existe, irmãos, que deu sabedoria ao homem para fazer o vidro, para a questão de extrair o aço e fazer. Deu inteligência ao homem de projetar.
né, deu inteligência para o homem construir. Até mesmo a questão das construções. Tudo isso acaba provando até a própria existência de Deus. O pastor Célio falou a respeito de muitos que foram para a UTI. Quantos ateus na UTI pediram oração? Porque no momento da dificuldade, aquela questão da intuição íntima do homem, ela grita. Ela grita. Que possamos, irmãos, ser cada dia mais firmes no Senhor, porque isso tem implicações para a nossa vida. Isso tem implicações extremas para a nossa vida. A existência, falar sobre a questão da existência de Deus, parece ser algo extremamente comum, banal. Falar, é algo que eu tenho. Tá, mas se Deus existe, se Deus de fato existe para você, quais são as implicações disso para você? Ele é um Deus relacional, Ele é um Deus que vê tudo que você faz. Tem implicações imediatas nas nossas vidas.